Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, versículos 45 a 47. Glória a Deus. Diz assim, versículo 45: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu, e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com a espada, nem com a lança, porque o Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Amém, irmãos? Glória a Deus. Essas palavras de Davi, elas estão dentro de um contexto muito específico. Nós estamos falando há 3.000 anos atrás, aproximadamente o ano 1000 a.C., quando há uma guerra entre o povo de Deus e os filisteus. Os filisteus, inimigos de Deus, sempre provocando o povo de Deus. E os filisteus fizeram um desafio contra os filhos de Israel. Olha, nós temos um campeão, e vocês conhecem a história, nem vou dar detalhes, mas todo mundo sabe que Golias é um homem de aproximadamente quase 3 metros de altura. Então um homem alto, considerando que a maioria das pessoas na época eram muito pequenas, entre 1,50 a 1,60 metros. Então a maior parte das pessoas eram baixinhas. Então quando aparece um homem com quase 3 metros de altura, é uma coisa espantosa. Mas o que eu quero falar para os irmãos é que Davi não programou ter um encontro com um gigante. Não pensa que ele estava lá cuidando das ovelhas e ficou pensando: eu vou lá no exército, o povo de Israel está guerreando contra os filisteus, e eu vou entrar lá porque eu vou ser um herói nacional. Isso não estava no coração de Davi, não fazia parte da sua programação humana, não estava em pauta nada disso, como também não está em pauta os gigantes que aparecem na nossa caminhada. Vira e mexe aparece um Golias desafiando você, desafiando a igreja, desafiando a Deus. Mas nós não estamos pensando em enfrentar Golias. Nós não temos essa percepção de enfrentarmos. Mas há uma grande diferença quando uma pessoa está espiritualmente preparada e quando uma pessoa não está espiritualmente preparada. Esse é o grande problema do ser humano, porque os problemas todos nós teremos, e os problemas não e nunca será um problema. O problema será como que você vai lidar com os problemas, que problema você sempre vai ter. Agora, como que você vai enfrentá-los? Se você é uma pessoa de oração, se você é uma pessoa que estuda a palavra, se você é uma pessoa que busca o poder do Espírito Santo na sua vida, você vai dar respostas para os problemas de maneira tão extraordinária que você terá qualidade de vida, você será uma pessoa alegre, você será uma pessoa segura, porque a boa mão do Senhor estará sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, se você não ora, se você não lê a palavra, se não participa de culto, aí, irmão, aí você está vulnerável. O que é importante nessa cena é que Davi não foi lá para enfrentar gigante. Davi, o objetivo de Davi não era nem ver a guerra,
O pai dele chamou numa manhã comum, ele estava lá cuidando das ovelhas, não tinha programado nada. É o cotidiano normal, que todos nós estamos sujeitos. É você acorda pensando que vai para o trabalho e começa a aparecer gigantes. O pai dele falou para ele: você vai visitar os seus irmãos no campo de batalha, você vai levar alimento para ele. Esse era o objetivo dele, essa era a agenda de Davi. Irmãos, Davi não tinha em mente que ia enfrentar o Golias. Em nenhum momento passou na cabeça dele que ele enfrentaria um perito em guerra. Não, o objetivo dele era simplesmente levar comida para os seus irmãos e para o chefe dele. Então ele foi. Eu fico imaginando a simplicidade de Davi, a inocência de Davi, que é simplesmente o pai dele, idoso, Jessé, prepara o queijo, prepara pão, a comida, provavelmente também alguma fruta, ou azeitona, não sei se romã, figo, uva, as frutas ali, tâmaras, prepara, faz ali o embrulhinho, e ele vai levar comida. Então qual era a função? Qual era o objetivo de Davi? Levar comida, era só isso. E ele chega lá, irmão, e quando ele chega lá, ele vê uma cena, mas aí que está a questão. A visão sua tem muito a ver com o seu grau de espiritualidade. Dependendo do nível que você tiver de espiritualidade, você vai ter uma espécie de visão. Dependendo da maneira que você estiver em comunhão com Deus ou não, você vai ter uma resposta, você vai ter uma percepção. Davi é o moço que estava orando, Davi é aquele que compôs salmos, Davi é aquele que foi escolhido, sem dúvida alguma, porque ele tinha sede de Deus. Davi compôs 73 salmos, e nos salmos expressam uma pessoa que tem comunhão com Deus, irmãos, que fala de Deus, que tem sede de Deus, que ama a Deus, que glorifica a Deus. Então é uma pessoa que cultua a Deus, que tem uma vida espiritual. Tudo que Deus requer de mim e de você, que nós tenhamos um coração cheio de gratidão, de alegria, de agradecimento pelo dom da vida, por tão grande salvação, pelos méritos de Jesus no Calvário, pela presença do Espírito Santo, pela família, pela igreja, que é o mistério de Deus. Então nós temos muito motivo de gratidão. Davi é esse moço, essa personalidade que tem sede de Deus, aleluia. É a sede de Deus que faz que eu acorde, não acorde azedinho, reclamando porque eu tenho que trabalhar, não. É que eu acordo dizendo: Pai, eu te agradeço, porque em paz eu deitei e dormi, e em paz eu acordei, por causa da sua misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Essa espiritualidade que vai ter um dia de bênção, um dia de vitória. Tem um monte de gente, irmão, que é uma tragédia, é um dia de luta, de dor, mas não precisa ser assim, não precisa ser dessa forma. Davi, ele entende, ele consegue ter esse relacionamento com Deus, essa comunhão com o Senhor. Então naquele dia ele acordou como qualquer outro dia. Possivelmente ele pensou: vou cuidar das ovelhas. Era um mocinho gentil, trabalhador, cuidava das ovelhas com dedicação. O próprio Salmo 23 mostra muito dos cuidados das ovelhas que ele projeta para Deus, mas na verdade é o cuidado do pastor pelas ovelhas, que é o Salmo 23, o salmo mais lido na face da terra, o salmo mais querido da face da terra, que é o 23. Então, irmãos, ele acordou como um dia comum, como nós acordamos os dias, com o objetivo: vou levar comida para os meus irmãos. E ele sai, e quando ele chega lá, ele depara com uma cena que, como ele tem temor de Deus, ele achou uma blasfêmia, um absurdo. Sai um homem
com toda a sua perícia militar, desafiando o exército de Deus. E é lógico que ele fez a seguinte leitura: nossa, como pode uma pessoa afrontar o rebanho de Deus? Ele sabe que ele protege o rebanho dele, porque ele já tinha protegido o rebanho dele contra os leões, contra ursos ou outras feras. Então ele sabia que assim como ele protegia o seu rebanho, o Deus de Israel protegia o seu povo. Então, na hora que ele viu aquilo, ele lembrou, falou: isso parece um leão, isso aí está parecendo um urso feroz, que está desafiando o povo de Deus. Mas Deus é o bom pastor, e o bom pastor tem o cajado na mão para proteger o rebanho. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele tem visão, e essa é a questão importante nessa mensagem. Qual é a sua visão? Como que você está enxergando as coisas no seu cotidiano? Tem gente que reclama do marido, reclama da mulher, reclama dos filhos, reclama do emprego, reclama até da igreja. É o negativista, tem uma visão fracassada, uma visão fragilizada, uma visão sensível às coisas efêmeras. Então tudo está feio, a pessoa está doente, irmão. Quando alguém chegar para você e começar a mostrar o mundo dessa maneira, está doente espiritualmente. Não se iluda. Todo mundo está de ponta cabeça, está todo mundo. Sabe quem agiu assim? O profeta Elias. Ele achou que tinha eliminado a idolatria de Israel quando ele derrotou os falsos profetas de Baal no Monte Carmelo. Ele achou que tinha eliminado a idolatria em Israel. Não, Deus mandou fogo do céu, todo feliz, alegre, cheio da graça. A Jezabel falou: eu vou matar esse homem. Fugiu. O homem lá que orou, caiu fogo do céu, fugiu e ficou depressivo lá na caverna. Sabe o que ele falou para Deus? Não tem mais ninguém que te serve, não tem mais ninguém, só eu que sobrei. Deus falou: que simplicidade. Tem mais de 7.000 pessoas que não dobraram os joelhos diante de Baal. Para de achar que só tem você. Deus tem os seus fiéis e Ele sustenta muitas pessoas que têm fé. Louvado seja Deus. E aquela visão é uma visão míope, é uma visão defeituosa. Mas olha a diferença de Davi. Ele chega ali, vê aquele homem afrontando o rebanho de Deus, afrontando o povo do Senhor. Ele fala: não está certo isso aí não. Irmão, se fosse uma turma que eu conheço por aí, ele tinha sumido. Sabe aquelas pessoas que saem lá francesa? Sai de fininho. Irmão, pensou que eu vou me envolver com isso? Eu não tenho nada com isso, só vim trazer o alimento aqui, estou indo embora, tchau. Porque essa era a função dele mesmo. Eu só vim trazer o alimento, dá licença, já estou indo embora. Não, ele vai lá, ele questiona: peraí, o que está acontecendo aqui? Nós somos o povo de Deus. Então uma pessoa que tem visão de Deus, irmãos, ele tem um comportamento diferente. Pessoa que tem visão de Deus, ele expressa fé, ele tem uma perspectiva de fé. Não, irmão, não tem porta aberta, Deus vai abrir a porta. Está doente, Deus vai curar. Não tem mais solução, tem, Deus entra com solução. Quer dizer, é expressão de fé, é rompimento de fé. Mas o covarde, ou que tem uma visão diferenciada, é assim mesmo, né? Fazer o quê? Irmão, isso aconteceu comigo no hospital. Eu estava semi-morto lá. Minha esposa chegou para o médico, falou: doutor, tem que ter alguma coisa para salvar o meu marido. Ele abriu o computador, olha aqui, ó, olha o pulmão dele aqui, ó, está tudo tomado, dá 90% de como, não tem mais o que fazer. Não, doutor, tem que ter um jeito. A Renata falou: tem que ter alguma coisa. Ela falou: o que você pode fazer é orar. O médico falou para ela: não, eu já estou orando há muito tempo. Ela falou para o médico:
Eu já estou orando há muito tempo. Tem que ter sabe qual é tudo que ela fez? Ela me tirou daquele hospital, pediu ajuda para o pastor Paulo Freire, para a irmã Regina Guimarães, ligou em Jundiaí para o meu cunhado que é advogado, o doutor Paulo, minha mãe Elaine, arrancou eu do hospital, irmão, me arrancou do hospital e pôs no outro hospital. Então quem tem visão toma atitude. Irmão, para de achar que a sua casa é assim mesmo. Não é não. Comece a orar, comece a jejuar, comece a clamar, pede para Deus visitar a sua casa. Não tem que ser assim não. Reaja, tem uma visão diferente. Para com esse conformismo. Não tem mais jeito. Tem jeito sim, tem jeito, porque o impossível para você, o impossível para mim, o impossível para o governo é possível para o Senhor dos exércitos. O Deus da glória visita a sua casa e faz a obra. Louvado seja o nome do Senhor. Para dessa passividade. Irmão, aqui não tem mais jeito. Que é isso, irmão? Enquanto a vida tem esperança. Deus restaura casamento, restaura relacionamentos familiares. Deus restaura. Então não tem nada perdido. Tudo vai depender da sua visão, como você está enxergando as coisas. Davi chegou lá e poderia ter entregado a comida e sumido do mapa. Deus me livre, que eu não sou soldado, não sou nada, não tenho nada com isso. Imagina, estou fora e ó, sumi. Não, irmão, quem tem poder de Deus na vida, irmão, Deus dá audácia, glória a Deus. Audácia, não, eu vou lá. Que isso? O que está acontecendo aí? Quem que é esse incircunciso? Olha, irmão, aquele que está pensando que pode afrontar o povo de Deus. Aí sabe, né, aquele turma de deixa para lá, aquela turminha, irmão, veja bem, irmão, sabe, irmão, aqui, sabe, irmão, aqui não pode ter fanatismo. Não adianta você achar que olha o tamanho do gigante. Não dá. Não dá, sim, vai dar. Não, o gigante é grande, é forte, mas é o maior, é o que está conosco do que o que está no mundo, irmão. A sua luta pode ser grande, você pode estar no deserto, a sua enfermidade pode estar te prejudicando, você pode estar sofrendo, mas saiba que maior é o que está com você. O Espírito Santo de Deus te fortalece, te dá graça, te dá visão, te dá forças para vencer esse gigante. Louvado seja o nome do Senhor. Deus se capacita, meu irmão, Deus se dá graça, minha irmã. Oh, glória a Deus, nós temos o Consolador, o Espírito Santo na promessa. Glória a Deus, para nos fortalecer e nos dar ânimo para enfrentarmos. Qual é a sua visão? Chegou o problema, você sai fininho? Ou vamos para o enfrentamento? Vamos crer que Deus vai entrar com providência. Tem círculo de oração aqui todo sábado às 8 horas da manhã, irmãzinha. Será que não está na hora de acordar um pouquinho mais cedo e vir orar? Será? Tem culto aqui de quinta-feira de testemunho. Tem culto de intercessão como hoje. Então, irmão, nós precisamos aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. Deus nos dá as oportunidades. Davi teve uma visão de Deus. Não, o povo de Deus não vai ser humilhado, não. Deus tem promessa para o povo dele. Não, eu vou enfrentar. O rei chamou ele, irmão, já pensou? Foi parar na frente do rei. O rei Saul, veja bem, já está, acho que meio desviado, já mesmo, né? Você não tem experiência em guerra. Não, eu não tenho mesmo. Não adianta você enfrentar coisa, irmão. Ele não tinha mesmo. Não, eu não tenho. Aí quiseram em meia hora capacitar uma pessoa para combater um gigante que tinha anos de prática militar. Para, né, irmão? Irmão, tem coisa que é o seguinte, não adianta. Se não for Deus operar, esquece. Ali era o seguinte, Deus é que ia derrubar o gigante e acabou. E Davi tem essa convicção.
Aí tentaram, pôr uma armadura, aí põe, tanto não adianta, irmão, não é. E por isso que eu quis ler esse texto, porque ele inicia dizendo assim, olha, no versículo 45: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo. E no final, no versículo 47, ele fala assim, ó: e saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com a espada, nem com a lança. Então as armas que Golias usava estavam fadadas à derrota. Irmão, você tem arma muito mais forte do que você imagina que o inimigo tem. Não, o cara tem poder, não, ele sabe. Esquece. As armas da nossa milícia não são carnais. Aleluia. As armas que Deus te dá são armas espirituais. Pensa no armamento poderoso que você tem, meu irmão. São coisas espirituais, não são carnais. Por isso que ele fala, você vem com essa lança. A lança do Golias, irmão, misericórdia. Pensa numa lança de verdade, escudo, espada, aquele homem enorme. Eu fico pensando, a hora que ele falou, não, eu não vou usar essas armas não, eu vou pela fé, que isso aqui é uma vitória de fé, irmão. Guarde isso no seu coração. Os gigantes que você vai enfrentar, você vai vencer pela fé. Não adianta você querer estudar, vou estudar o inimigo, vou fazer não sei o que lá. Não, tem coisas que é sobrenatural de Deus. Ele nem estava preparado, irmão. Ele não foi enfrentar Golias, ele não foi enfrentar gigante, ele foi levar comida. Então, mas ali desenrolou um cenário. Então ele vai e ele fala essa palavra. Você pensa que está armado. É isso que eu quero que o Senhor revele para o seu coração. Esse gigante que você está enfrentando, você pensa que ele é forte, você pensa que ele tem lança, você pensa que ele tem escudo, você pensa que ele tem espada, mas ele não poderá usar contra você. O teu inimigo pode estar revestido de armamento humano, mas não poderá usar contra você. Sabe por quê? Porque Deus vai honrar a sua fé. Aleluia. Deus vai honrar a sua fé, meu irmão, minha irmã. Vá com fé. Você veio em nome do Senhor dos Exércitos, e todos saberão que não foi a força, não foi a lança, não foi o escudo, não foi a espada, mas foi o poderoso nome do Senhor dos Exércitos. Em nome do Senhor que a vitória está na nossa mão. Louvado seja o nome de Jesus. Tem umas coisas extraordinárias, irmãos. O nome de Jesus é o nome que foi dado para nós invocarmos, para sermos salvos, para expulsarmos demônios, para falar novas línguas, para orar pelos enfermos, em nome de Jesus. Pensa no nome poderoso. E todas as vezes que eu vejo, eu lembro a história daquela mocinha, guarda de trânsito, tadinha, frágil, mas é policial. E aí quando queima o semáforo, alguma coisa, ela vai com o apitinho dela, apita, todo mundo tem que parar. Aquele caminhão gigante, aquele caminhão forte, fazendo barulho com o motor, saindo fumaça. Aquela mocinha apita, para. Por que para? Porque atrás daquela mocinha tem um estado, tem um exército. Atrás daquela mocinha, que é a guardinha que está ali, que você pensa que não tem autoridade nenhuma, tem toda uma estrutura de poder. Por isso que o diabo não te atropela, porque Satanás olha para você que é fraquinho, você que é falho, sim, você que é frágil, mas você tem um nome. Quando você apita esse nome, quando você fala em nome do Senhor Jesus, Satanás sabe o que está por trás. Tem as perícias angelicais, tem os exércitos de Deus,
tem o próprio Deus. Esse nome tem autoridade. Aprenda a invocar o nome do Senhor com fé. O seu armamento é espiritual, não é carnal. Louvado seja o nome do Senhor. E Davi vai totalmente fora do plano daquele dia. Qual era o plano daquele dia mesmo? Só levar comida para os seus irmãos. Era só isso. Agora ele está de frente com um gigante, com um homem de quase 3 metros de altura, que está profetizando falsamente, irritado. O que é isso? Eu estou aqui, eu sou o campeão dos filisteus. Pensei que havia um soldado, uma pessoa. Esse menino com esse pedaço de pau, pensando, o que ele está pensando? Ele já subestimando o adversário. Mas irmãos, agora é imaginação minha, não está na Bíblia. Eu penso que Davi ia chegando, Deus ia mostrando para ele: olha a cabeça dele, olha a testona que ele tem, olha lá, olha lá a testa. O Espírito Santo falou para ele: é a testa, olha para a testa. E o gigantão lá, com aquela maior pressão, a testa, glória a Deus. Irmão, uma pedrinha, irmão, olha, uma pedrinha. O que é uma pedrinha? Mas a boa mão de Deus estava com Davi. Irmão, fica tranquilo, você com essa pedrinha vai fazer história. Você nessa sua simplicidade, seja simples, mas tenha a presença de Deus na sua vida. Seja uma mulher de oração, seja um homem piedoso, seja uma pessoa fiel, porque Deus vai honrar. Não importa a sua capacidade, não importa os seus recursos, tudo isso não importa, porque é o Senhor que irá operar. Ele entrará com providência, Ele abaterá o gigante que oportuna a sua vida. Ele vai banir todo inimigo que levanta contra você. Louvado seja o nome do Senhor. E Davi fala: tu vens a mim com a espada, com a lança, com o escudo. Você vem a mim preparado para a guerra, porém eu vou a ti. Como é que Davi vai, irmãos? Em nome do Senhor dos Exércitos. Oh, glória a Deus. Você está preparado para a guerra? Mas eu estou aqui representando o dono do exército celestial. É no nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você afrontou. Outro discernimento espiritual. O problema não é pessoal comigo não, irmão. Você ofendeu a obra de Deus. Outra coisa, você não pode, porque teu irmão quer o alvo, irmão. A pessoa fala contra a igreja, ele já pega a bibliona dele de letra grande, já quer dar uma biblada na cabeça do outro. Pode parar, irmão. Não é pessoal. Está atacando, ele percebe, ele tem discernimento. Você está afrontando o Senhor Deus dos Exércitos. Seu problema é com Deus agora, não é comigo não. Tem muitas coisas que a gente sofre, cuidado, não é pessoal. É uma afronta contra a obra de Deus, e Deus entrará com providência. É o Senhor que está sendo afrontado, não é você não. Então tenha discernimento. E ele fala: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Esse era um profeta, né, irmão? Esse é um profeta verdadeiro, né? Porque tem cheio de gente aí dando profetada para baixo e para cima, irmão. Fala cada coisa sem pé, até aquele demônio que apareceu lá para falar através da pitonisa, que o coitado de Saul que estava desviado achou que era Samuel. Aquela médium fala dizendo que era Samuel, mas falou tudo coisa que não bateu com nada. Falou que Saul ia morrer naquele dia mesmo. Saul morreu 10 dias depois, irmão. Os filisteus vão matar Saul. Mas imagina, o Saul se suicidou, não foi nem os filisteus. Então claro que não foi o profeta Samuel que falou. Claro que não foi, porque as palavras de Samuel, nenhuma delas caiu em terra. Mas o falso profeta, irmão, inventa cada coisa. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirarei a cabeça,
e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Irmão, entenda uma coisa: essa sua luta é uma guerra espiritual, viu? Não é simplesmente uma coisa carnal, porque essas setas estão tentando impedir a sua vida de santidade, a sua vida de fidelidade, a sua vida de expressar a glória de Deus. Então é uma guerra religiosa, é uma guerra santa, é uma guerra espiritual. Então toda a terra saberá que há Deus em Israel, tem Deus em Israel, e saberá toda essa congregação que o Senhor salva. Glória a Deus. O Senhor salva. E como que o Senhor salva? O Senhor salva não com a espada, não são como armas humanas, não são. Por isso que a pessoa fala: irmão, quando eu tiver condição, é fé. Quando eu tiver condição, irmão, é fé. Levanta a cabeça, creia na palavra de Deus, aprenda com essa palavra. Você saberá que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque o Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Glória a Deus. Então, irmão, creia nessa palavra. O Senhor vai entregar na sua mão, o Senhor vai te dar vitória, vai entregar na sua mão. Receba essa palavra de vitória. O Senhor vai te entregar na sua mão, irmão, e toda a congregação saberá, porque você virá aqui dar testemunho do milagre, da vitória, da bênção, da porta que se abrirá, e o nome de Jesus será glorificado, e a igreja vai ser edificada nessa fé. Ele entregará na sua mão, e você vai dar testemunho aqui da bênção, da vitória.